Aqui para mim, por favor. Coloca um fundo aqui de música para mim, por favor, o louvor de Deus. Eu vou pedir para abaixar a luz, semelhante ao que estava do louvor também. Amém. Vamos ajudar aqui, Deus abençoe. Eu queria convidar você que é obreiro dessa casa, vem aqui à frente também, por favor. Todos os obreiros da casa, os pastores, venham aqui comigo. Vem. Amém. A palavra ela vai ser ministrada de acordo com aquilo que Deus, Ele, pela infinita misericórdia, Ele me entregou. Glória a Deus por isso. Mas enquanto eu estava no meu lugar, o Senhor me incomodava muito para chamar vocês, para que a gente fizesse uma oração em conjunto pela vida deles. A gente vai orar por vocês, e não porque a gente tem mais, mas porque a palavra diz que aquilo que a gente tem, a gente compartilha. E o que nós temos é o nome de Jesus Cristo, é este nome que nós vamos proclamar sobre cada um de vocês. Os obreiros dessa casa irá abençoar cada um dos jovens, e você que está no seu lugar, eu peço que você clame junto conosco, porque nós não estamos só. Existe muitas das vezes uma guerra espiritual que a gente não enxerga, porque quando a gente entra nessa casa para ministrar os jovens, Satanás ele tenta se levantar contra esta igreja, mas na mesma velocidade que ele se levanta, a igreja o ataca, e a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão, e é por isso que nós iremos nos levantar. Ore junto comigo, igreja. Pai, nós entregamos cada um desses jovens diante do Senhor. Pai, nós entregamos cada um deles diante daquele que é santo, poderoso e maravilhoso.
Glória a Deus. Queria só pedir para alguém me ajudar com água. A gente pode ainda ter fome. Amém. Por favor, precisa de mais. A gente pode ainda ter fome, ainda ter força. Mas voz eu vou tentar até o final, tá bom? Mas aí a culpa é de vocês. Colocaram uns louvores aí que não tinha, né? Como a gente ficar quieto, então a voz vai acabando. Mas só mais uns minutinhos, Senhor. Me conceda essa voz para que a gente faça aquilo que o Senhor me trouxe até aqui. Amém? Só um momento. Amém. Igreja, a gente vai chegar. Amém, obrigado. A gente vai chegar até Levítico. O tema esse que está na camiseta dos irmãos. Mas antes eu quero começar, porque quando eu recebi a comunicação, eu recebi lá em Tessalonicenses, e a gente vai começar por ele, amém? 1 Tessalonicenses 5, abram comigo, aqui coloca no telão, isso, 1 Tessalonicenses 5, pode colocar direto no 19. Amém. É muito rápido o versículo. Nós iremos ler e os irmãos podem se sentar para a gente continuar. Amém? A palavra do Senhor vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:19: não apaguem o Espírito. Eu vou falar de novo. Não apaguem o Espírito. E você senta aplaudindo ao Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. Bora lá. A gente acabou de ler como texto base 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, livro escrito por Paulo. E a igreja de Tessalonicenses, eu não vou me entrar muito nisso, porque eu quero dar vazão àquilo que o texto tem a nos ministrar hoje. Mas a igreja de Tessalonicenses é uma igreja muito bem localizada. Ela tem um fator político muito importante. Mas eles tinham muitas dúvidas, principalmente sobre o retorno de Cristo. E é isso que Paulo está fazendo nessa carta. Ele basicamente vai passar as duas cartas a Tessalonicenses falando sobre a volta de Cristo. Só que a gente lê o final da carta. E a gente está lendo as recomendações finais de Paulo. Paulo está olhando para a igreja e ele está como se quase assinando: olha, o final é isso daqui que eu quero ensinar para vocês. E Paulo ele vai dar algumas recomendações. A gente lê uma que é base do tema da administração de hoje, mas eu adotei porque às vezes a gente confia na nossa mente e a gente se esquece. Paulo ele faz pelo menos 11 recomendações. É bem curtinho, mas eu falei: eita, o homem pegou para falar no final, né? Porque são cerca de 15 capítulos, mas tem 11 recomendações. Escutem, tem que chegar até o final. Escutem, Paulo em nenhum momento ele vai dizer: se possível, se vocês conseguirem, se vocês tiverem tempo. Paulo ele é muito direto e ele está dando ordens para essa igreja. Só que a gente tem muita dificuldade em lidar com ordens. E a gente muitas das vezes lida com a Bíblia como se a Bíblia fosse recomendações. Como se Paulo estivesse olhando para nós e falando: olha, se você quiser, faça isso. Só que eu preciso te lembrar que quando Deus ele desce uma ordem para nós, a gente tem uma escolha, que é obedecer. Aleluia. Só que a gente vai viver e a gente vai achando que a gente tem a chance de olhar para Deus e falar: quando der eu faço. Escutem, Paulo ele vai começar falando o seguinte: ó, tenham considerações pelos seus líderes. É a primeira coisa que Paulo fala aqui. E dura coisa é, né, minha irmã, estar na frente de um trabalho. Porque ser líder de algo, né, pastor, é muitas das vezes você encorajar querendo ser encorajado. Muitas das vezes é você abraçar querendo ser abraçado. Muitas das vezes é você orar por alguém falando: eu gostaria que alguém orasse por mim hoje. Ser líder é isso. E Paulo vai olhar dizendo: tenha consideração pelo seu líder. Líder esse que compra a batalha por você. Líder esse que te aconselha, que te ajuda, que muitas das vezes te corrige, mas está com você. Tenha consideração por ele. Paulo vai continuar e vai dizer: aprendam a repreender aqueles que estão parados.
A palavra vai usar o termo ociosos, ou seja, está sem atividade. No começo do culto foi falado, você não foi chamado para ficar parado no seu lugar. É que às vezes a gente olha para Deus e a gente coloca a mão no bolso, e a gente olha para Deus e diz assim: Senhor, eis-me aqui. E a gente senta na nossa cadeira, cruza nossas pernas e fica esperando. E a gente está falando: eis-me aqui. É como se a gente estivesse falando: Deus, vem o Senhor até mim, vem até a minha frente e diga o que eu preciso fazer. E nisso eu continuo parado. Só que a gente aprende pela palavra que Deus, ele não se relaciona com pessoas paradas. Aleluia. A todo momento, todo mundo que Deus chama está em alguma atividade, está se movimentando. Eu sei que na juventude nem sempre a gente sabe exatamente o que é para fazer. Eu sei que nem sempre é claro para a gente onde Deus nos chamou. Mas uma coisa eu posso te garantir: que Ele espera que você esteja em movimento. Aleluia. Se movimentando diante de Deus. É chegar diante da igreja e falar: o que tem para mim fazer hoje? O que eu posso agregar diante de Deus? Eu posso receber, eu posso abraçar, eu posso orar, eu posso louvar, eu posso ministrar a palavra. O que tem para mim fazer? Eu me movimento. E no movimento Deus se apresenta para mim. Aí Paulo continua e vai dizer: ó, conforte os desanimados, auxilie os fracos e sejam pacientes. E esse seja paciente que eu quero trazer pra gente é que às vezes a gente é muito paciente com o próximo, mas a gente tem pouca paciência com a gente mesmo. Muitas das vezes a gente não suporta o erro que está em nós. Erros esses que talvez eu suportaria em um amigo que eu amo, mas se eu cometo, muitas das vezes aquilo me paralisa. E a palavra está dizendo: sejam pacientes, tenham calma, porque as coisas elas são assim. Paulo vai continuar e ele vai dizer: não pratiquem o mal. E ele vai falar 3 coisas que eu gosto muito. Ele vai dizer: se alegrem, orem e sejam gratos sempre. Ouça isso. Ele vai dizer: se alegrem, orem e sejam gratos sempre. E a palavra sempre é o que muda tudo. É porque de vez em quando a gente se alegra, de vez em quando a gente é grato, de vez em quando a gente até ora. Mas Paulo está falando: é sempre. É no dia que a gente acorda e a gente fala: ô glória, hoje está tudo bem. O tempo está exatamente do jeito que eu gosto, o dia está tudo bom. Mas é também no dia que eu acordo e falo: hoje, se eu pudesse, eu não saía da cama. E Paulo está dizendo: nesse dia, sejam alegres, gratos e orem todos os dias. E isso às vezes ela nos constrange, porque a gente olha para o Senhor e às vezes nos falta sinceridade diante da palavra. Às vezes nos falta verdade diante de um Deus que é a própria verdade. E a gente acha que dá para se relacionar com Ele levando mentiras na nossa oração. E às vezes a gente acha que pode entrar numa igreja, que a gente pode olhar e falar: ai Senhor, eu te agradeço todos os dias. Como se Ele não soubesse que a gente não agradece todos os dias. Como se Ele soubesse que a gente não se alegra todos os dias. E pasmem os irmãos, que muitas das vezes a gente não ora todos os dias. Aleluia. Pode ser uma triste verdade, mas é uma realidade muitas das vezes. E a gente começa a colocar realidades para debaixo de um tapete, de um Deus que olha para mim, que olha para você e sabe tudo. Aleluia. E aí ele continua, ele vai entrar exatamente onde a gente fala. Ele vai dizer: não apague o Espírito. E se atente que aqui ele fala Espírito com E maiúsculo. Ele não usa o termo completo, mas ele está dizendo o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo e não desprezem as profecias. E ouça isso. A gente já fala muito de fogo. A gente está falando muito de fogo desde o começo. Está na parede, está no louvor, está no tema, está na camisa. E a palavra, ela relaciona Deus com fogo a todo momento. A todo momento. A palavra vai dizer que Ele é fogo consumidor. A palavra vai dizer que Ele se apresenta numa sarça em chamas. A palavra vai dizer que Ele apresenta diante do povo no deserto uma coluna de fogo. A palavra vai dizer que os olhos dele em Apocalipse são como de chama. É muito comum a palavra fogo estar relacionado a Deus. É muito comum. E é por isso que a gente fala tanto de fogo. É por isso que a gente louva. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente se relaciona com o fogo dessa forma.
Só que o fogo ele tem algumas características e a gente precisa falar delas. Vem comigo. Eu acabei de lembrar que eu não me apresentei, né? Olha a cabeça do meu irmão. Então deixa eu dar uma pausa para me apresentar. Amém? Os irmãos vão continuar comigo. Sou o presbítero Leandro, congrego da igreja Crescendo em Cristo. Derrubei um copo. Sou sobrinho dessas mulheres maravilhosas, Kelly e Roseli. Filho dessa mulher mais linda ainda, Lucimara. Sou pai da Ana, uma menina mais linda ainda, de 9 anos. Esposo da Pamela, a minha missionária particular, que hoje não pode estar, ela está em casa estudando para a faculdade, amém? Agora volta comigo aqui. Características do fogo. Eu vou falar algumas porque tem muitas. O fogo ele tem uma característica muito bela, que ele emite luz. E por muitos e muitos e muitos anos, essa era a única fonte de luz da humanidade. Hoje é uma bênção, né? A gente acende, a gente apaga, a gente escolhe o tom da luz, a cor. Mas por muitos anos a luz era o único elemento que trazia, o fogo era o único elemento que trazia luz para o povo. E por muito tempo o povo se relacionou com o fogo por essa característica, porque ele iluminava. E é por isso que quando Jesus ele vai se apresentar, ele vai olhar para os seus discípulos e ele vai dizer em João: porque a luz do mundo sou eu. Ele vai olhar e ele vai falar assim: eu sou a luz do mundo, quem dá o caminho, a direção para vocês sou eu. E é como se ele olhasse para os seus filhos e ele está dizendo: não existe chama que clareia mais os seus passos do que a minha presença. Não existe alguém que te dá mais direção do que Jesus. E é por isso que ele vai olhar e ele vai falar: luz para você, a partir de agora sou eu. Aleluia. Aí a gente continua, porque o fogo ele também emite calor. E a palavra vai nos mostrar que Jesus, depois de já ter sido crucificado e ressurreto, ele vai se encontrar com 2 homens em um caminho chamado de Emaús. E esses homens eles vão conversando com Jesus, e eles vão falando com Jesus, mas sem entender quem é aquele homem. E aí chega um momento que após partir o pão ele se afasta. Esses homens olham um para o outro e vai falar: você também sentiu o seu coração queimar enquanto ele falava? Você também sentia o seu corpo arder enquanto esse homem falava? E aí eles percebem que diante deles não tinha um simples homem, não tinha um simples profeta, não tinha um grande mensageiro, mas tinha o Senhor dos Senhores. Quantas são as vezes que a gente entra nessa igreja, ou qualquer igreja, quantas são as vezes que a gente começa o nosso dia e parece que em nós existe uma frieza, parece que está faltando algo, e aí vem um louvor e a gente fala: ah, que delícia, aí vem outro. Quando a gente menos espera, existe um calor dentro de nós, e a gente às vezes não sabe explicar o que, mas a partir de agora a gente se sente aquecido. O fogo ele tem uma particularidade que ele libera resíduos. Alguns a gente vê, alguns a gente não vê. Se eu acender agora uma fogueira no meio dessa igreja, ele automaticamente, o fogo vai começar a emitir partículas no ar que a gente não enxerga. É uma reação química, a gente não vê, mas ele está emitindo coisas do ar. Só que se eu colocar alguma coisa nesse fogo, ele começa a liberar partículas que eu enxergo. Quem nunca viu queimando mato ou papel, e aí a gente fala: fecha a janela, vai começar a cair esses trecos pretos aqui, fecha tudo, aí sai correndo. O fogo ele libera partes dele. E essa também é uma característica de Jesus. Eu posso citar 2 momentos. A palavra vai falar pra gente que em um certo momento, um homem chamado Pedro, por medo, ele nega Jesus. E aí ele chega num lugar, no meio de uma fogueira, porque ele quer se aquecer. E aí vão olhar para Pedro e vão dizer: mas você também anda com ele, não anda? E ele vai dizer: eu não. E aí eles vão falar: mas você parece com ele. Você anda igual ele, se veste, você fala igual ele. Você anda com esse Jesus. O que Pedro não tinha percebido é que parte de Cristo já estava nele, mas ele ainda não enxergava isso. Pedro ele não tinha consciência que onde ele sentava existiam partes de Cristo grudado nele. Pedro ele conseguia fugir com as suas pernas, mas a sua vida já não tinha mais como correr. E é algo que às vezes a gente se esquece.
gente senta numa roda no trabalho, às vezes a gente senta numa roda na escola, e a gente passa a se esquecer que existem partes de Cristo em nós. Aleluia. A gente passa a se esquecer que a gente pode não falar, mas as pessoas olham e falam: mas não é ele que anda com Jesus? E às vezes, assim como Pedro, a gente está negando Jesus. Outra característica do fogo: se eu não tomar cuidado, e dependendo como eu manuseio, ele pode me machucar. O fogo que está lá no fogão, ele é bênção, mas se eu colocar a minha mão, eu vou me queimar. A palavra vai dizer em Hebreus que a própria palavra de Deus é como uma espada. Espada essa que muitas das vezes pode, e se ainda não, ela vai te ferir em algum momento. Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas se não, um dia vai ter, só esperar. De você sentar, abrir a Bíblia e se sentir verdadeiramente com o coração rasgado diante dela. Rapidamente eu quero compartilhar com a igreja. O irmão obreiro, esqueci o nome do irmão de camisa azul que teve uma oportunidade, William. Ele veio aqui e ele falou: olha, eu não tive a oportunidade de, desde a juventude, né, irmão, estar na presença. Por mais que eu tenha essa cara de 15 anos, eu sei, eu também não tive essa chance na adolescência. Cheguei um pouco mais cedo, mas também eu cheguei na minha adolescência. Eu brinco e eu falo que eu era um ateu medroso, porque eu não tinha coragem de falar, mas eu não acreditava em Deus. E aí aquelas mulheres ficavam no meu ouvido, vocês não têm ideia. Era difícil, viu, meu Deus do céu. E glória a Deus, elas ficavam no meu ouvido, né? Mas tinha coragem, porque eu não ficaria tanto tempo. E um belo dia, Deus ele entrou na minha casa. Não porque eu convidei, mas porque a minha esposa convidou ele. Aleluia. E ela chamou um culto no lar. E as irmãs foram. E ela virou para mim e falou assim: as irmãs vão descer a rua. E sem saber, a gente pede coisa que não sabe, né? Na minha cabeça eu pensei: se você existe, você vai me provar hoje. E esse Deus, ele literalmente me colocou na parede. Ele me rasgou. E ele mostrou quem ele era. E aí passou o tempo, e um belo dia eu abri a palavra. Falei: ué, conheci Jesus, falaram para mim que eu tenho que ler isso daqui. Vou ler. Porque para mim, Moisés e Jesus andavam tudo no mesmo tempo, era uma coisa só. Era uma confusão que eu nem te falo. Abri a Bíblia e falei: vou ler. E aí eu abro um versículo e vai dizer: aquele que ama filho, pai, irmão e a si mesmo mais do que a mim, não pode me seguir. Aleluia. Minha filha era um bebezinho na minha frente. Eu fechei a Bíblia, fechei o olho e falei: eu não posso seguir, porque eu amo a minha filha mais do que eu amo o Senhor. E ele não me falou nada. Mas por anos aquilo ficava no meu coração. Eu não posso seguir a Jesus, porque eu não amo o Senhor mais do que eu amo a minha filha. E por anos eu falava isso para o Senhor: Senhor, eu até te amo, mas olha essa coisinha linda aqui. Eu não consigo amar o Senhor mais do que eu amo ela. E por anos o Senhor ficou calado diante dessa minha indignação. Ele não falava nada, ele não me respondia nada. Mas quando eu menos entendi, e eu não sei explicar quando, mas passou um tempo, eu olhava para minha filha e ele me ministrou: agora você me ama mais do que você ama ela. E eu olhei para o Senhor e eu falei: eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei te explicar, mas eu entendi o que é amar o Senhor. Porque essa mesma espada que um dia rasgou meu coração, ela veio e ela cicatrizou essa dor em mim. E ele passou a me mostrar: coloca diante de mim a sua verdade, filho. Coloca diante de mim o que está no seu coração. Não esconda de mim coisas que talvez você esconda de todo mundo, mas dele nunca. E ele me ensina isso todos os dias. A gente pode esconder de todo mundo, mas a gente nunca pode esconder dele nada. E às vezes o que nos falta é dobrar o joelho e falar para o Senhor: eu acho que eu não te amo como o Senhor merece ser amado. Eu acho que eu não entendi a tua palavra ainda. Eu acho que eu não sou um servo fiel ainda. Mas Senhor, eu quero ser. Aleluia. Me ensina como ser.
Me mostra esse caminho, porque eu sei que da forma que eu estou, eu ainda não cheguei onde eu preciso. Me ensina a chegar. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Como eu disse, essa palavra fere, mas ela também purifica. E é por isso que a palavra vai dizer que Ele é fogo que consome. Ele é fogo porque existem objetos que só o fogo que mata a impureza. Existem objetos que eu posso limpar, eu posso passar um álcool, mas é só o fogo que vai queimar a impureza. E esse objeto sou eu, esse objeto é você. Só que existe uma característica linda do fogo, que ele é imprevisível para nós. A gente acha que controla, mas quando a gente menos espera, ele vai para onde ele quer. Um belo dia, um homem chamado Nicodemo chega até Jesus de noite, vira para ele e fala: mestre, eu sei que você vem da parte de Deus. E presta atenção, eu amo esse versículo, porque Nicodemo não faz perguntas a Deus, ele faz uma afirmação: eu sei que você vem da parte de Deus. E a palavra diz que Jesus responde. E eu sempre olho e falo: mas Nicodemo não perguntou nada. Só que Jesus sabe que às vezes sai algo da minha boca, mas no meu coração tem outro. E ele olha para Nicodemos e ele dá um sermão para Nicodemos. E parte desse sermão ele vai dizer: aqueles que nascem do Espírito, eles são imprevisíveis e eles vão para onde o Espírito quer. Aleluia. Outro versículo existe lá em Isaías, e Deus vai olhar e vai dizer: porque os meus caminhos, eles não são os seus. É porque às vezes a gente olha para Deus, a gente trilha um caminho e fala: é aqui que o Senhor tem que andar, é desse jeito que eu quero que as coisas aconteçam. E Ele olha para mim e fala: você não me entendeu. Você não pode me dominar como você domina a sua própria vida ou acha que domina. Você não pode escolher por onde eu caminho. E Ele vai olhar e vai dizer: no seu olhar eu sou imprevisível. É porque às vezes a gente entra nessa igreja e a gente fala: hoje eu quero ouvir uma palavra assim, assado. E Ele vai olhar para mim, vai olhar para você, e Ele vai dizer: quem escolhe ainda sou eu. Quem decide ainda sou eu. É que a gente está colocando Deus em uma prateleira que não cabe Ele. E a gente entra no culto e fala: o culto vai ser assim, assim, assim. E existe uma frase muito famosa que o homem faz planos, Deus olha pra gente e parece que ri. A gente pode fazer planos, mas nunca esqueça que eu apresento o meu plano e eu falo: Senhor, agora organize isso daqui. Agora mostra pra mim o que cabe e o que não cabe. Agora me ensina o que o Senhor quer e o que o Senhor não quer. Glória a Deus. Só que na mesma coragem que eu falo, tem que aprender a receber. Porque eu falei de Pedro, Pedro olha para Jesus e fala: e eu te negar? Nunca. E ele não está mentindo, ele realmente acredita que ele nunca vai negar. E Jesus está olhando e falando assim: Pedro, você vai. Não só vai, como vai fazer isso 3 vezes. E Pedro, parece. Até parece, eu me conheço. E é como se Jesus falasse: eu te conheço mais. Você vai me negar? A gente precisa ter coragem de Pedro para decretar coisas, mas a gente também precisa ter o coração quebrantado para entender que muitas das vezes o que ele vai responder é contrário àquilo que eu perguntei. Agora eu quero entrar com vocês em Levíticos. Abre o Levítico 6. Aleluia. E eu queria mais água, por favor. Levítico 6 a gente vai ler. A gente vai passar pelo tema, mas a gente vai começar um pouquinho antes, tá? Coloca o 8 para mim. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Levítico 6. A gente vai ler no 8 e finalizar no 13, amém? Vamos aqui? Amém. A linguagem do Lutero não é diferente da minha, então eu vou ler na minha e estou acostumado, os irmãos acompanhem, amém? A palavra vai dizer o seguinte na linguagem, que eu nem lembro a minha, NVI. Vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar
onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocarão ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Agora o 12. Mantenham aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acenderá lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. E o 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve apagá-lo. Amém? Agora a gente entra no tema que foi colocado. Outra coisa, a gente foi lá para o começo. Levítico ele dá continuidade de Êxodo. O que está acontecendo aqui? Êxodo termina com o templo sendo construído. Agora, antes o povo tinha o Monte Sinai como centro de adoração. Monte esse, inclusive, que por muitos anos eles nem podiam chegar perto. Posteriormente, Deus dá o acesso ao monte e decreta que irá construir um templo no meio deles. O templo ele é construído. E Levítico começa exatamente aí. Entende-se que Levíticos inteiro passa tudo em cerca de um mês pós-construção desse templo, principalmente o começo. Aleluia. E aí a gente chega nesse momento super relevante para a nossa geração, que é quando Deus, como foi dito pela irmã no começo, a irmã que Deus está falando da abertura, Deus vai dar as ordens da adoração. É o próprio Deus que dá os mandamentos deste livro. É o próprio Deus que está definindo: olha, para me adorar vai funcionar assim. Tem regra. Vamos falar um pouco dessas regras. As duas primeiras é sobre vestimenta. A palavra vai dizer que o sacerdote tem que colocar uma roupa inteira de linho e por baixo ele tem que colocar um calção de linho também, para que ele não fosse exposto. E olha que interessante. Eu não vim falar de uso e costume, mas eu preciso alertar que, infelizmente, muitas das vezes, a gente vive achando que Deus não se importa com algumas coisas. Aleluia. A gente vive achando que Deus não enxerga algumas coisas. E aí eu te pergunto, no meu olhar, eu, Leandro, humano, eu ia olhar e falar: não precisa falar roupa. Não precisa falar a forma que ele deve se portar. Ele sabe, ele é um sacerdote, né? A gente está falando de alguém que carrega a presença de Deus. Aleluia. Ele não precisa falar para o sacerdote a roupa, mas ele decide falar. É porque a gente aprende que crente é crente em todas as áreas da sua vida, sabia? Verdade. Crente é crente no que vê. Deixa eu te alertar. A gente não para de ser crente quando está passando o feed do Instagram. Não está tudo bem ver algumas coisas. Não é normal dar espaço no seu celular para algum tipo de conteúdo. É que essa gente olha e fala: tá tudo bem, pastor, ver pornografia no meu celular. Aí depois eu peço perdão, entro na casa do Senhor e falo: o Senhor sabe. É que a gente olha e a gente fala assim: na minha escola eu coloco a roupa que eu quiser e eu mostro o que eu achar que eu devo mostrar, porque Deus não liga para isso. Igreja, ele está falando com o sacerdote, ele não precisava explicar, mas ele olha para o sacerdote e fala: para você queimar o holocausto na minha presença, você não vem do jeito que quer, você não vem do jeito que você gosta, você não vem do jeito que te cabe, você vem do jeito que eu determino para você. E aqui eu não estou falando que tem que usar saia, calça, blusa, camiseta, não é isso. O que eu estou dizendo é que crente ainda se apresenta como crente. E nada, absolutamente nada na sua vida deve abrir brecha para que a presença do Senhor seja ridicularizada. A gente deveria ter vergonha de alguém olhar para a gente e falar: você não parece crente. A gente deveria ter vergonha. É que a gente está vivendo e falando: eu aceito tudo, mas parecer crente eu detesto. É que a gente vive e a gente olha e fala assim: vergonha é ser irmã do coque, mas ser irmã do cropped eu não tenho vergonha. Talvez eu incomode eu falar isso, mas eu preciso ser fiel ao que me foi dado. E não acho que é só para menininha, não. É porque tem bonitinho indo por aí, marcando tudo que
aí olha e fala assim: é porque eu tenho que marcar a minha presença, né, pastor? Eu tenho que mostrar quem eu sou. Se eu fosse você, eu tomava um pouco mais de cuidado com aquilo que você veste. Se eu fosse você, eu começava a olhar para o seu guarda-roupa como uma extensão da sua Bíblia. Se eu fosse você, eu começava a me preocupar, porque o Deus que você serve, eu sinto te informar, mas Ele se preocupa. Desculpa se alguém olhar para você e falar assim: olha, é que Deus só quer seu coração. Desculpa se alguém falou isso, porque eu te desafio você a abrir agora a sua palavra e me mostrar onde Deus fala isso. Você não serve um Deus que é açougueiro, igreja. Aleluia. Ele não quer parte do seu corpo, Ele quer você por inteiro. É porque quando Ele subiu naquela cruz, Ele não entregou só o coração, Ele entregou a nudez, Ele se expôs, Ele entregou perna, pé, cabeça, corpo. Ele não se entregou pela metade. Então Ele não quer só o seu coração, Ele não quer só parte da sua vida. Ele está falando: eu quero você por inteiro. Eu quero a sua roupa, eu quero a sua mente, eu quero seus passos, eu quero seu coração também. Eu não quero você pela metade. Não acha que está tudo bem você entregar seu olho para Satanás, você entregar sua mão para o mundo e virar e falar: o meu coração eu entrego a ti. Que corpo imundo é esse que a gente acha que pode entregar para Jesus? Que tempo sujo é esse que a gente acha que pode chegar para Jesus e falar: use isso daqui, ó. Eu trato como nada, mas eu chego na igreja e falo: use isso daqui, é o que eu tenho. Aleluia. Desculpa ter que falar isso, mas não é assim que funciona. Ele vai continuar e ele vai olhar e ele vai falar: a próxima regra, você vai retirar a cinza. É porque Jesus está falando: para de viver por aquilo que já passou, foi ontem. Para de achar, é porque eu fui no culto sexta e aquele fogo ele me mantém. Ele está falando: o fogo que queimou ontem foi ontem. Aleluia. Hoje você vai acordar, você vai limpar essa cinza, porque hoje o fogo é outro. Não existe olhar para Jesus e falar assim: é que cultuei sexta e sábado, domingo eu faço o que eu quiser. O fogo de sexta e sábado agora é cinza. E se você continuar vivendo de cinza, uma hora ou outra, quando você menos esperar, você vai olhar para o seu altar e falar: cadê a chama? Só tem cinza velha. Acabou. Aleluia. Aí ele continua, ele vai falar: ó, você vai colocar a cinza do lado, você vai trocar de roupa. Acabou, o que foi ontem. Para hoje é veste nova. Glória a Deus. Para hoje é coisa nova. Glória a Deus. Para de achar que Deus é limitado, porque Ele te entregou algo hoje, Ele não pode entregar mais amanhã. É veste nova, é todo dia. Aí eu me revisto, aí ele continua: você vai pegar essa cinza, você vai tirar, você vai levar para um lugar cerimonialmente, tipo, tira daí, tira do altar, acabou. Eu quero altar limpo para ser recebido. É altar organizado. Aleluia. Não apresenta para mim a tua bagunça, apresenta para mim a sua organização. E na sua organização eu posso tornar uma bagunça novamente, mas apresenta para mim o seu melhor. É zelo, é cuidado. Aí ele vai continuar: você vai pegar mais lenha, é lenha nova. Você vai colocar no altar lenha nova. Aleluia. Você vai arrumar o holocausto. Aí você vai queimar a gordura do holocausto. Você não vai deixar o fogo apagar nunca. Aí eu olho para isso e falo: o quanto custou para esses sacerdotes fazer isso? Não era de domingo. Não era assim: ó, culto de domingo. Culto de domingo é pela manhã ou à noite? Manhã, misericórdia, eu ia sofrer. Acordar cedo, né, com o irmão? Mas não é uma vez por semana. De acordar e falar: pastor, lá no culto, hoje eu vou preparar, vou colocar a melhor roupa. É todo dia. É todo dia. Todo dia esses homens levantavam, colocavam roupa, tirava leite, tirava cinza, trocava de roupa, trazia lenha, queimava o holocausto e mantinha acesa a chama todos os dias. Quanto custou isso para eles?
a gente tira do cálculo esse custo. Traz para o dia de hoje, quantos eventos custaria para manter a chama acesa todo dia? Qual é o nível de sacrifício da minha agenda para me manter o fogo aceso todo dia? É que às vezes a gente olha e fala assim: ô Senhor, hoje foi tão corrido, o Senhor sabe, hoje não dá. Aleluia. Aí chega amanhã, tive que fazer hora extra no serviço, hoje não dá. Aí chega outro dia, hoje a minha filha precisa de mim, hoje não dá para me manter a chama acesa, hoje não dá. E todo dia eu tenho algo, porque parece que cada dia que passa o dia está menor, né? Porque a gente vive uma época de muito trabalho e muitas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente olha a nossa agenda, olha assim e fala: ixi, não sobrou tempo para Deus nela hoje. Não tem. Aleluia. Eu não tenho 10 minutos do Senhor. Quanto custou para esses homens todos os dias fazer isso? E aí eu me questiono: Senhor, o que eu faço? O que a gente faz muitas das vezes que pode apagar essa chama? Me ensina como que funciona isso, porque dá para apagar e é isso que assusta. Porque deixa eu te falar uma coisa: Deus não escolhe tempo em vão. Deus não desceu um tema diante da liderança dessa igreja para falar de um fogo que pode ser apagado se não tivesse a chance desse fogo ser apagado. Aleluia. É porque Deus colocou um tema, porque muitas das vezes tem fogos que já acabou. Às vezes tem outros que está fraquinho, mas ainda tem chance. Talvez tem outros que está aceso, mas se Deus não mandar trocar lenha, vai apagar. Não existe tempo em vão, porque Deus não é Deus de improviso, Ele é Deus de estratégia, e Ele sabe o que Ele faz. A Bíblia é enorme, Ele poderia escolher qualquer tema, mas Ele veio e falou assim: eu quero falar sobre o fogo que não pode apagar. E aí eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, se Paulo olha para mim e diz não apague o espírito, significa que existe algo que eu posso fazer que apague esse espírito. O que eu faço? Quais são os erros que eu posso cometer que faz esse espírito se apagar em mim? Porque a palavra é isso. Eu não leio a palavra para analisar o pastor, eu não leio a palavra para analisar a minha liderança, eu leio a palavra para que ela me analise. Aleluia. E não sou eu que olho para a palavra e vou ver se eu gosto ou não, é ela que olha para mim e decide se eu estou no caminho ou não. É assim que funciona. E aí eu olho para a palavra, e quando eu questionei isso para Deus, Ele respondeu com uma frase. Ele disse: toda vez que você é relaxado espiritualmente, você apaga esse fogo. E eu quero ir para o final falando de um relaxo espiritual. E quando Deus me deu exatamente essa palavra, não foi outra, e Ele falou: o relaxo espiritual apaga o fogo todos os dias. Essa palavra ela tem dois significados, igreja. A gente normalmente usa no sentido de: eu vou relaxar um pouco aqui, ou seja, eu vou descansar. Mas o relaxo também pode ser a falta de zelo. E os dois tipos de relaxo podem apagar o fogo do Espírito em mim e em você. E eu quero que você tome cuidado. Primeiro relaxo que muitas das vezes a gente tem é que a gente se relaciona com Deus de forma esporádica. O que é isso? Hoje eu vou lá na igreja, eu venho, eu me amo, eu choro, eu oro, eu louvo. Ai, que glória! Sabe quando eu volto? Quando eu precisar de novo. Não é diário, é esporádico. É quando eu quero, é quando dá, é quando me cabe, é de vez em quando que eu me relaciono. Mas eu olho para a palavra e o salmista vai dizer: eu te peço uma coisa, me deixa morar aqui todos os dias da minha vida. Só que eu olho para a palavra e Jesus vai olhar para mim e para você e vai dizer: quando orares, você ora assim: pão nosso de cada dia. O pão de hoje é o de hoje. Amanhã eu vou ter que buscar ele de novo. Aleluia. Não
é achar que porque eu estou sendo abençoado, eu tenho um lugar no céu. Mas vou falar disso já já. Segundo relaxo espiritual é fugir de Deus. A gente falou disso, lembra? Deus me lembrou dessa nossa conversa. Deus tem me ministrado tanto, igreja. E sabe quando o pregador fala assim: a palavra primeiro bate aqui, depois bate na igreja? Às vezes sim, às vezes não, tá, igreja? Toma cuidado. Não é porque alguém vai subir aqui e falar de adultério que ele está adulterando. Calma lá. Existem palavras que é específica, existem palavras que também é para quem fala. Essa é para mim também. Porque eu vou falar de Jonas e eu vou falar do filho pródigo. Ouça isso. Às vezes a gente foge igual o filho pródigo. Filho pródigo, por que ele foge? Porque ele olha para o pai e é como se ele estivesse dizendo: as suas regras não cabem mais na minha vida. Me dá o que é meu e a partir de agora eu vou governar a minha vida. Eu vivo a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu vou para onde eu quero. E tem gente que é igualzinho o filho pródigo. Só que Deus, ele é um Deus de amor. E para o filho pródigo, o que ele faz? Ele espera. Porque ele está falando: uma hora você vai perceber, filho. Você vai quebrar a cara e você vai voltar aqui. E eu não vou te condenar, eu vou estender o braço e vou te receber com festa. Só que eu comecei a perceber, pastor, que nem todo mundo foge como ele. Tem gente que foge que nem Jonas. E é aí que eu entro. Estou me expondo aqui para os irmãos. É que Deus olha para Jonas e ele vai dizer: Jonas, levanta, vai até mim e prega. E meu Deus, falasse qualquer coisa para esse homem, menos para ele fazer isso. Jonas, ele tem o próprio ministério e ele foge do ministério de Deus. E ele olha e ele vai falar o seguinte: eu vou correr porque eu não aceito seguir o seu ministério. Só que para Jonas, para minha infelicidade, e glória a Deus por isso, Deus ele é um pouco mais direto. E ele vai olhar e vai falar: para quem foge que nem Jonas, eu busco na unha. Aleluia. Às vezes você está fugindo que nem Jonas. E Deus ele hoje está falando: espera, porque eu vou enviar o grande peixe. Eu vou te pegar na unha e você vai perceber: Deus meu, Deus meu, eu não posso fugir. Glória a Deus. A gente vai continuar porque a gente está terminando. Terceiro relaxo é falta de prática espiritual. Aleluia. Glória a Deus. É que muitas das vezes a gente vive e a oração, o jejum e a leitura da palavra, ela é um porém, ela não é o principal. É que às vezes o que eu conheço de Deus é o que eu ouço alguém falar quando prega, é o que eu ouço alguém cantar quando louva. É isso que eu conheço de Deus. É que às vezes tem versículos que a gente proclama que nem existe na Bíblia. E a gente vai falar: oh meu Deus, tem versículo que o povo está inventando. Porque às vezes a oração de jejum e leitura não é prática, é propósito. Se o pastor virar e falar: vamos fazer um propósito, eu faço. Mas e se ninguém estiver me vendo? E quando essa igreja fechar as portas e a gente ir para casa? Quando a gente trancar a porta do nosso quarto e deitar e ninguém estiver vendo, será que a oração, jejum e leitura ainda é uma realidade na nossa casa? Ou será que a gente tem andado relaxado com as práticas espirituais? Quarta e última que eu quero falar é a ausência de cruz. Aleluia, meu Deus. Quando eu esqueço da cruz, eu ando meio relaxado, sabe? Descansado demais. Lembra que eu falei para você que Deus me confrontou? Esse confronto está em Lucas, eu anotei que eu esqueço, 14. E a palavra vai dizer: se um homem vai construir uma casa e ele não analisa o custo da construção, ele para no final, todos olham para ele e falam: grande é a desgraça desta casa. É que às vezes a gente começa no evangelho e a gente não está entendendo o que a gente está fazendo. Eu preciso te alertar que a gente não entra neste lugar para ter um clube de amigos, para ter um clube de convivência. É muito bom, é muito bom. É muito bom ter amigos, é muito bom ter uma liderança próxima, mas não é para isso que a igreja serve. Eu preciso te alertar. A igreja serve
pecado. Aleluia. A igreja serve para a gente entrar, lembrar da cruz. É o que vocês vão fazer amanhã na ceia. Vocês vão olhar para a cruz e vão lembrar: é nesta cruz que o Senhor me comprou. Glória a Deus. É nesta cruz que o Senhor me limpou. É nesta cruz que através do sangue eu sou alvo mais que a neve. Minhas vestes são alvas mais que a neve. E eu fecho aqui com um alerta para você. Deus ele tem um convite. E obviamente tem uma direção muito forte para os jovens dessa igreja, é óbvio. É um culto levantado pelos jovens. Mas você que assim como eu já não é tão jovem assim, a palavra também é para você. Glória a Deus. Porque Deus está olhando para nós e Ele está dizendo: filhos, assuma a sua cruz. Se relacione comigo. Aleluia. Mantenha essa chama acesa. Em tempo e fora de tempo. Glória a Deus. É na segunda, é na terça, é na quarta. O convite que Deus está fazendo para vocês, juventude, é que vocês continuem sendo fortes, mas que vocês também sejam profundos na palavra. É para que vocês continuem sendo intensos, mas que vocês também sejam constantes na presença. É que vocês se mantenham numa presença que pode fazer tudo o que vocês precisam. Porque eu, presbítero Leandro, não sei a necessidade de vocês. Porque os pastores dessa casa talvez não saibam a necessidade de vocês. Ou se souber, talvez não tem o que é necessário para suprir. Mas o Deus que a gente carrega tem. O Deus que vocês carregam tem. E eu não sei a necessidade que você trouxe até essa casa. Mas Deus está dizendo: mantenha essa chama acesa. Porque eu, seu Deus, continuarei com você todos os dias da sua vida. Glorifique esse Deus que ainda te dá chance. Porque um dia a gente vai olhar para esse fogo e vai dizer: este fogo nos seus olhos é tudo que eu esperei a minha vida toda. E hoje eu glório no Senhor. Aplauda o Senhor e eu agradeço a oportunidade. Ouvir a palavra do Senhor, nos colocar à disposição. A ordem é: não apague o Espírito. Não apague, é uma ordem. Você que quer, você que se dispõe a ser o altar do Espírito Santo de Deus. Tem um compromisso de não deixar apagar a alegria, a autoridade, a confiança, a certeza do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar neste momento. Dizer que se você compreendeu que o Espírito Santo te chama para te fazer um altar de fogo, se você compreendeu isso, se você quer isso nesta noite, estenda as suas mãos em nome de Jesus e a igreja vai orar por você. Você que entendia que você não estava mais andando como um altar de fogo, você estava andando como uma lenha qualquer. Você não é lenha, você é altar. Glória a Deus. Você é altar do Espírito Santo. Para que ali o Espírito do Senhor possa ter liberdade de queimar, de acender, de destruir o pecado e de avivar. Se você quer viver como uma tocha viva, como o altar do Espírito Santo, erga as suas mãos, vem até o altar para a gente orar por você. Se você que estava apagado, sentiu um pouco,
sem vida, sem autoridade, sem alegria do Espírito, vem até a frente que nós vamos orar por você. Não apague o que Deus começou na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. A obra do Espírito Santo, ela é real. Ela é real. A obra do Espírito do Senhor está ali, a liberdade. Em nome de Jesus. Vamos orar neste momento pela vida do nosso irmão. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus Santo, nós estendemos sobre a vida do teu filho a autoridade, o fogo do teu Santo Espírito, o fogo que purifica, o fogo que queima aquilo que é perecível, mas este fogo também fortalece, prepara, forja aquilo que foi chamado para o seu propósito. E aqui nós sabemos, ó Pai, que o teu filho foi chamado para o teu propósito. E nós ministramos sobre ele a autoridade, a alegria, a confiança, o fogo do teu Santo Espírito na vida do teu filho. E ele viverá como um altar aceso continuamente. E não se apagará. Porque não vai ter espaço para cinzas velhas, para sentimento velho, pensamento velho. Mas o espaço desse altar será somente para o fogo de coisas novas do teu Santo Espírito para a vida dele, Pai. Nós estendemos sobre a vida dele, Pai, a confiança e a autoridade do teu Santo Espírito que está sobre nós. Nós estendemos para a vida dele em nome de Jesus. E da mesma forma eu estendo para cada um que está aqui na igreja. Vidas que não carregavam mais o fogo, vidas que não tinham mais alegria, vidas que não tinham mais certeza que o fogo do Senhor está sobre eles. Nós estendemos esta oração agora sobre cada um neste lugar, para que cada um que aqui está venha se posicionar para ser um altar que vai queimar continuamente e nada vai apagar esse fogo, porque você foi chamado para viver, avivado pelo fogo do Espírito. Receba isso em nome de Jesus. Eu sei para você que o fogo de Deus não é momentâneo. O fogo de Deus é contínuo. É uma ação contínua. Não é momentos. Não é por ocasião, é contínuo. Porque tem um altar pedindo. Tem um altar que está dizendo: eu preciso de mais fogo. Para esse altar não se apagar, você precisa colocar o elemento de combustão. Era a lenha. Agora o elemento de combustão para que o fogo do Espírito não se apague é a sua humilhação em oração, em constante oração. Glória a Deus. Esse é o elemento de combustão que o Espírito Santo se agrada quando ele vê você orando, se humilhando, dizendo: Senhor, que não seja mais eu, que não seja mais a minha vontade, mas a tua. Ele se manifesta. Ele se manifesta como que fogo, para trazer vida, para trazer autoridade, para trazer poder sobre a sua vida. Porque tem um elemento chamado humilhação, oração. Se humilhando na presença do Pai, Ele derrama sobre você o fogo que você precisa. Vamos ter compromisso a partir de agora de orar, buscar e se humilhar mais e mais na presença do Senhor. Então não vai faltar fogo para a tua vida. Receba essa palavra. Aplaude e glorifique. Senhores, igreja, eu queria agradecer primeiramente a vida do presbítero Miranda, que
Que Deus te abençoe. Muito obrigada por aceitar o convite. Nós compramos uma lembrancinha, o nosso jovem Alan vai estar te entregando, tá bom? Muito obrigada. O Senhor continue te abençoando sua família. Amém? Eu queria também agradecer a igreja que vem, o Shalom Adonai. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mando um abraço para a pastora Gilda. Foi ali onde eu fui ungida, eu fui chamada como diaconisa e o Espírito Santo de Deus tem se manifestado na minha vida. Muito obrigada, igreja. Queria também agradecer a vida dos nossos pastores pela confiança, a vida dos nossos jovens que aceitaram. A vida da Daiane também, que a pastora, quando colocou esse projeto para a gente cuidar dos jovens, a gente ficou, né? Como vai ser? E hoje foi a certeza do que o Senhor colocou nas nossas mãos. A vida de todos que estão aqui, amém? Que você possa sair daqui renovado. A vida dos meninos, do Gabriel e do Alan, né? Seja bem-vindo, volta mais vezes. A casa é do Pai, tá? Vocês são sempre bem-vindos aqui, amém? Muito obrigada, igreja. Os meninos vão estar, quando acabar o culto, eu vou pedir para vocês não saírem do lugar, porque os meninos vão estar entregando uma lembrancinha e depois nós fizemos um caldo para servir para a igreja, tá bom? É rapidinho. Muito obrigada a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Às 10 horas da manhã temos culto, temos Santa Ceia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É muito cedo, né? Terrível acordar 5 horas da manhã. Mas a gente, 10 horas da manhã, estamos aqui para glorificar a Deus. Aleluia. Depois você tem o resto do dia livre, que vai ser uma bênção. Amém? Que a igreja possa se reunir em comunhão em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, graça e bondade sobre nós, pelo fogo do teu Santo Espírito que está sobre nossa vida, e nós nos colocamos à disposição para manter este fogo, para que nunca nos falte a presença do Senhor em nossas vidas. Deus Santo, eu te agradeço por esta hora, por cada vida que aqui está, pela vida, Senhor, do pregador, pela vida de cada um, Senhor, que esteve em oração, que esteve em vigilância, para que este dia pudesse, Senhor, acontecer desta forma. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, guarda, ampara os teus filhos debaixo da sua potente mão e volta para casa, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado sobre cada vida. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém, graças